Olá, módulo 2, os segredos do inconsciente. Parece quase a mesma coisa do módulo 1, né? Mas nós vamos ver, vamos cavar um pouquinho mais nessa camada profunda da mente, ficar um pouquinho mais claro e começar a fazer sentido para você a junção desse quebra-cabeça que é a espiritualidade, a vida, como ela é por detrás das aparências, por detrás daquilo que aparenta ser, por detrás dos sentidos que nos conectam a essa experiência de vida. O inconsciente, ele tem um papel fundamental na nossa vida psíquica, sendo ainda mais profundo e inacessível que o subconsciente. Enquanto o subconsciente lida com memórias e padrões que podemos acessar com esforço consciente, através da meditação, da reflexão ou da terapia, o inconsciente contém conteúdos que estão fora do alcance direto da mente consciente, como desejos reprimidos, traumas profundos, impulsos primitivos e medos arcaicos. Veja, por exemplo, se você for analisar o marketing ele é uma ciência que ele trabalha muito com o nosso subconsciente. Você acha que está escolhendo alguma coisa, quando na verdade você está só reagindo a uma exposição externa. E ela influencia você. E isso está no cotidiano das nossas vidas. Isso você reage quando você compra uma casa, você reage quando você escolhe um parceiro, você reage quando você escolhe o carro que você vai comprar, você reage quando você opta por uma cor e não pela outra, você sempre está incluindo algo e excluindo outra coisa. Sempre você está se ligando a algo e rejeitando outra coisa. E isso acontece nas camadas mais profundas da mente. Ainda que você tenha a falsa percepção que eu, Paulo, estou escolhendo isso. Há muito mais por detrás dessas aparentes escolhas, se é que nós estamos escolhendo. Ou estamos sendo incutidos, né? Estamos sendo inclinados, direcionados a fazer determinada escolha que atua nesse subconsciente. O conceito de inconsciente é amplamente explorado pela psicanálise, especialmente por Sigmund Freud e Carl Jung, que apresentam visões complementares sobre o seu funcionamento. Por que eu trouxe o nome desses dois estudiosos da mente? Porque ela foi muito usada, né, nesse tempo contemporâneo, mas que também a própria ciência já está vendo que isso não entrega. E a espiritualidade, pontualmente, o que as cartas de Cristo trazem para nós, é que eles passaram longe da verdade. Isso não quer dizer que eles não tiveram mérito deles, não, é assim mesmo. Inclusive, o próprio ímpeto que faz com que a ciência busque e esses indivíduos estudem e compartilhem é exatamente a consciência divina que tá impulsionando ali. Mas tem um ruído, por assim dizer, da mente egóica, é onde ela confunde tudo em causa própria e com todas as distorções que há inevitavelmente na persona. Vamos falar um pouquinho do papel do inconsciente na psicanálise, segundo Freud. Ele foi um dos primeiros a teorizar sobre o inconsciente, afirmando que ele contém impulsos e desejos que são reprimidos, porque são inaceitáveis ou difíceis de lidar conscientemente. Ou seja, é difícil de lidar isso porque é difícil trazer à tona. Isso não quer dizer que não esteja lá. Por mais que você desconheça a profundidade do ser humano e tudo que a rodeia, você navega pela superfície e acredita que aquilo é tudo que existe. Norte, sul, leste, oeste. Olha, Paulo, eu fui para lá, fui para cá. Na verdade, você não conhece nada. Você passou por cima, você passou pela superficialidade do oceano. E ele é muito vasto, muito profundo e provavelmente inconhecível na sua totalidade. Esses conteúdos reprimidos, como traumas, desejos sexuais ou agressivos, acabam influenciando nossas ações e emoções de maneira indireta, muitas vezes
se manifestando através dos sonhos, lapsos de linguagem, atos falhos, né? E sintomas físicos ou neuroses. Aqui, a espiritualidade, ela diz o seguinte, Cristo fala nas cartas que o ego encerra a consciência humana. O que ele quer dizer com essa frase? Essa frase é muito emblemática e muito profunda, ao mesmo tempo. Ele está dizendo que você está praticamente por tua conta e risco. Você perde essa conexão com a tua alma, que vai expressar, que emerge, né? Por exemplo, você pegar uma criança, eu falei aqui, se pegar uma criança, um jovem, a capacidade de autoexpressão dele é muito maior do que uma pessoa na vida adulta, sobretudo uma pessoa que passou por uma fase mais madura ainda, ou até de velhice. Por quê? Porque o ego vai acorrentando esses impulsos essenciais, esses impulsos da alma. E aí é praticamente você entra no piloto automático. Você pega o seu passado, projeta para o teu futuro, o ego muito dificilmente, porque ele não consegue fazer isso, ele só trabalha com essas nuances de passado e futuro, ou seja, de percepção e de projeção, percepção naquilo que foi vivido e projeção naquilo que ele espera, baseado na história, entre aspas, do passado dele, dessa matéria-prima, por assim dizer. Ele não consegue criar algo novo, mas ele usurpa essa criatividade da alma, mas ele distorce sempre em causa própria. E quando essa alma começa a se calar por causa desses impulsos, se calar no sentido de não conseguir expressar a sua natureza, pode ver que a alegria ela é varrida, ela vai embora, ela é usurpada. Por quê? Porque passa a fazer parte essa mente analítica, essa mente dual, essa mente que é dividida e que não contém os aspectos da alma. E quando, aí concluindo essa frase, quando ele fala encerrou a consciência humana, nada mais entra ali. Você pode ver que a crítica, a maledicência, a rejeição, a dificuldade de mudar ideias, comportamentos é instaurada ali. No começo, você pode julgar essas características na outra pessoa, quando você começa a enxergar em si mesmo, mas aí você vai ver que vai passar uma compreensão, que o trabalho a ser feito é em si mesmo. E ver isso no outro não vai fazer sentido. Por quê? Porque agora você compreende o processo da tua caminhada, o processo da espiritualidade, e percebe que o ego no outro calou, ele não tem muito o que fazer. Inclusive a parte de compartilhamento, você já vai tendo a arte de segurar, você fala menos, ouve mais, não contrapõe. Você pode achar que é uma tática isso. Não, não é uma tática, é uma arte. Porque você percebe que a comunicação, ela precisa da liberdade para ocorrer, para haver essa troca. E quando não há, deixa a pessoa ali, ela tá muito cegada por esse impulso egocêntrico. E aí a vida fica monótona, ela fica triste, ela fica chata, ela fica cíclica. Tem uma frase que diz que o reino dos céus é inédito e familiar, né? E esse reino da matéria, esse reino do ego, ele é a rotina. A rotina é o inferno. Se você pensar cuidadosamente, você vai concordar comigo que essa rotina que nós vivemos do dia a dia, essa neurose, tudo isso que foi colocado externamente, né, como influência, esse medo incutido que está em todos os lugares, ele entristece você. E quando você tem vislumbres dessa vida inédita que todos nós em algum grau vivemos, você vai ver que é antagônico. E você chama isso de diversão, você chama isso de qualidade de vida, e para todo o resto você tem como, não, aquilo ali faz parte, tem que fazer. Não que não tenha que fazer. Acontece que quando ela entra nessa conotação cíclica de tudo a mesma coisa, sempre,
é essa mente dual que tá ativa e que está fazendo com que você viva nesse sentido. Por isso que é normal quando a pessoa começa a enxergar isso e vivenciar isso, a vida dela, aquilo que ela está trabalhando, às vezes é extremamente confrontado. Normalmente é. Por quê? Porque aquilo passa a não fazer sentido mais. Ela começa a se questionar sobre tudo aquele status quo ali que tem, mas o preço inerente a isso, né? O preço da não liberdade, o preço da rotina, o preço dessa falta de qualidade, dessa ausência de qualidade de vida em detrimento dessa mente dual. Então você percebe que Freud ele foi até um certo ponto, mas ele meio que travou ali, né? Ele não conseguiu essas respostas mais profundas. Normal, por quê? Porque ele está no ego, como eu, como você. Ele estava numa forma, refém dos sentidos dele e vivendo o próprio inconsciente, subconsciente dele e, sobretudo, que ele não tinha conhecimento espiritual como esse trazido através das cartas de Cristo. Mecanismos do inconsciente. Repressão. O inconsciente age como um reservatório de pensamentos e memórias que a mente consciente não consegue lidar. A mente consciente, você tem que entender, consciente sempre entre aspas, né? Essa mente superficial, ela lida com as coisas do dia a dia, com a vida prática. Na medida que a pessoa vai se aprofundando, ela vai ficando... parece que ela vai perdendo essa capacidade de lidar com a vida prática e meio que mergulha, né, nesses aspectos mais profundos. Por isso, uma pessoa muito espiritual se conectando com a essência, ela não faz muito sentido essa vida do dia a dia dela nos conceitos que a sociedade vive. Às vezes, a pessoa rompe com isso. Isso, até certo ponto, é uma falta de entendimento. Eu também pensava assim. Hoje eu percebo que essa personalidade ela tem que ser fusionada pela tua nova consciência. Ou seja, você pode até continuar fazendo as mesmas coisas desde que você ache sentido nisso, mas você vai estar no processo. Você não vai estar na expectativa do que aquilo vai acontecer. Eu não estou dizendo que não vai ter, mas você vai estar imerso completamente no processo. Ou seja, vivendo esse momento. O que vai dar esse curso, o que não vai dar, se é que vai dar, isso não me pertence. Me pertence o processo. E é aí que vem o engrandecimento, é aí que vem o preenchimento do ser. E esse, sobretudo, é a expressão dele. Esses conteúdos são empurrados para fora da percepção consciente, ou seja, a rejeição. Por isso que não adianta eu explicar para você o que é ligação e rejeição. Eu vou colocando na medida que a gente for passando pelos tópicos e você está vivenciando ou vai vivenciar isso, está no sentido que você já estuda esse conhecimento ou que você vai passar a conhecer e vai passar a perceber esses impulsos ao longo da tua caminhada. Mas continua a influenciar o comportamento e as emoções. Por mais que você rejeite, você não se livra disso, porque a consciência é algo eletromagnético. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre o medo e sobre a expectativa no sentido de desejo. Não estou falando que você não tem que ter expectativa. Aquilo que você teme e aquilo que você espera. Vamos substituir essas palavras para um melhor entendimento. Medo e desejo. Quando você sente medo, você atrai a experiência para você. Quando você rejeita o medo, é da mesma forma, você atrai. Quando você deseja algo, você provavelmente vai conseguir. Se você deseja muito e busca isso, você vai experimentar. Se você rejeita esse desejo, tenazmente, ele vem de uma outra maneira de experiência, mas também ele vai vir para você. Para que você tenha conhecimento das duas polaridades. Tá, e o que quer dizer? Quer dizer que na medida que você se equilibra e sai da trama ou do drama,
da vivência, o que é isso? Julgar ela, classificar ela, você vem para a neutralidade. Não é que você não vai sentir nada, mas você não reage mais usando essas polaridades do ego. Você vê como um mero espectador. Então você não reage principalmente emocionalmente àquele fato. E aí o drama, ele não existe. Existe simplesmente a experiência do conhecimento. Conhecer sem reagir. Pode ver que a reação, ela é sempre extrema. Sempre extrema. E essa é do ego, sempre tentando se defender. Você acha que uma consciência evoluída, que não está mais nesse plano, ela não se compadece do que está acontecendo, da história humana, né? do drama humano? É lógico que sim. Mas ela compreende que é o processo da evolução. Então ela não cria o drama. Ela pode trabalhar para que isso, de alguma maneira, esse conhecimento venha e esse drama, individualmente e futuramente coletivamente, ele seja transcendido. É assim que a consciência humana por si só evolui. Dá para fazer, dá para se ajudar. Essa é a função de cada um de nós. Tornar esse externo, esse coletivo, e principalmente a mim mesmo, melhor do que ontem. Sempre no sentido do amor. Você vai ver que o amor é a lei. E sempre que você rejeita ou que você contrapõe, não esse amor como um sentimento, tá? Mas como algo muito mais profundo, do qual a gente só pode experimentar. E nunca vamos compreender na totalidade o significado. Porque ele se reveste de inúmeras maneiras, essa essência. Esses conteúdos são empurrados para fora da percepção consciente, mas continuam a influenciar o comportamento e as emoções. Sublimação e projeção. Impulsos inconscientes também podem ser canalizados para formas mais aceitáveis de expressão. É exatamente isso que eu acabei de falar. Você pega um acontecimento que normalmente para a tua incompreensão, mas para o teu comportamento, para a tua consciência antiga, seria uma maneira reativa, de ataque, ou de choro, ou a vivência de um drama, ou a vivência de um êxtase, no sentido de paixão, né? Ele vai ser percebido de outra maneira. Então ele é canalizado, ele é redirecionado para formas aceitáveis de expressão, como a arte, o trabalho ou as relações sociais. Tem uma parte que Cristo fala nas cartas, que quando você transcende o impulso sexual, que é um impulso forte, tanto no feminino quanto no masculino, em todos os seres, né? E esse impulso ele tem o sentido dele, porque inclusive é o que faz a espécie crescer, né? Se desenvolver. Mas ele fala que quando nós transcendemos isso, esse impulso ele é canalizado, ou seja, em vez de ir para o viés sexual, ele vai para o viés que ele está falando aqui, que o texto está falando aqui, da arte, do trabalho e das relações sociais. Ou seja, é canalizado para formas mais elevadas de percepção. Às vezes, também projetamos no mundo externo sentimentos que estão profundamente enraizados no inconsciente, sem perceber que somos a fonte desses sentimentos. Por que a vida humana, a vida externa, essa vida, eu não estou me referindo, obviamente, à natureza, mas essa vida social que o ser humano leva, ela é um caos. Ela não é a totalidade do caos, mas é o que é retratado na nossa TV, nos nossos veículos de comunicação. Por que ela é isso? Porque ela é uma reverberação de cada um de nós. E como estamos totalmente fragmentados, destroçados, sob escombros, o que ocorre é a reverberação, é o reflexo. Por isso que a tua vida e a minha vida que você está vivendo, ela é um reflexo do teu interior. Quando você não gosta daquilo que você está vivendo, averigua-te. Mas o que o ego influi que a mente faz? A culpa é dos outros, a culpa do governo,
A culpa é da minha mãe, do meu pai, da minha família, da minha infância, que eu fui tratado assim, dessa maneira, ou daquela maneira. Sempre há um subterfúgio na mente. Entenda, o ego tem todas as respostas, mas nenhuma vai se satisfazer. Ela só vai te iludir. E eu não estou dizendo que o externo não tenha parte disso que nós estamos percebendo, que você está projetando, o que eu estou projetando. Eu só estou dizendo que o caminho não é esse. Eu mudo o mundo quando eu mudo a mim mesmo. Se cada um de nós fizer esse trabalho consciencial em si mesmo, o mundo inevitavelmente vai mudar no coletivo. Quando um percentual, na medida que esse percentual for aumentando de pessoas trabalhando em si mesmo, o externo vai mudando esse reflexo. Perceba que quando você vai entendendo o processo da consciência, não precisa profetizar. Você sabe o que vai ocorrer, porque é causa e efeito. E a causa e efeito é um fato da existência, para além de opiniões. O Jung foi um pouquinho mais longe, né? Parece que eles se tornaram amigos, enfim. E depois Jung viu esse processo em Freud, viu que ele estava muito na superfície. Jung, inclusive, ele assina o prefácio do I Ching, né? Que é o oráculo antiquíssimo, lá, desde a China antiga, que eles usavam em batalhas. É um oráculo para consulta. É fenomenal, mas ele é muito complexo na compreensão dele. Mas quanto mais consciência tem, ele vai fazendo mais sentido quando você abre esse oráculo. Eu, eventualmente, eu abro, eu leio. Então, o Jung fala nesse prefácio, né, que a coisa que mais ele só se arrependia de estar perto da morte dele para não ter estudado mais o I Ching. O I Ching acho que tem 3.000 anos, se não mais. Então, Jung ampliou a ideia freudiana do inconsciente ao introduzir, né, anexar, né, o conceito de inconsciente coletivo. Que, na verdade, o que ele percebeu é que isso tinha dois aspectos, né, o interno e o externo. E o externo realmente ele te influencia. Mas na medida que essa consciência vai se tornando íntegra, o externo não penetra mais nela. Por isso, Jesus caminhava entre a ignorância humana e percebia, ficava perplexo, mas aquilo não alterava, porque ele já sabia o refúgio dele, né? Segundo ele, o inconsciente não contém apenas aspectos pessoais reprimidos, mas também arquétipos e padrões de comportamento universais que pertencem a toda a humanidade. Na verdade, é o seguinte, é que isso é do ego, isso é do padrão da consciência humana. E ele é influenciado por causa que no momento da concepção você recebe esses impulsos parentais, do teu pai humano, da tua mãe humana, todos os impulsos da consciência humana deles, e juntado com a tua consciência que está numa jornada. E aí, veja, os conceitos externos de sucesso, eles podem ir mudando, eles se alteram, eles adquirem novas roupagens, e aí a consciência humana se adapta a esses conceitos atuais e passa a segui-los. Esses são os arquétipos, esses são padrões simbólicos universais que emergem do inconsciente coletivo, essas são as crenças. Então, as crenças atuais, hoje, como o mundo está muito conectado, elas são muito parecidas, né? Quando eu fui para a China, há mais de 10 anos atrás, eu achava que eu ia conhecer uma China lá dos livros, né? E eu cheguei lá e vi um país totalmente ocidentalizado. Então, eles são muito parecidos, né? Esse padrão da consciência humana aqui e acolá é muito semelhante. E aí você tem comportamentos semelhantes, buscas externas semelhantes. Mas quando você for para uma aldeia isolada, você vai ver que isso cai por terra lá, porque ela vai ter o padrão local. E como as influências, elas não têm muito essa conotação
externa, de busca externa, as pessoas vivem mais presentes. Elas são mais espiritualizadas, mais conectadas. Uma época eu fui numa, numa aldeia indígena, tinha inclusive várias pessoas que não falavam a língua portuguesa, a língua do homem branco, e você via que a cultura dele era a mesma de 100, 200, 300 anos. O índio caçava num determinado horário, ia lá, trazia o peixe, o feminino, que era a mulher, estava esperando, aí ela fazia comida, ela ficava cuidando dos filhos, aí ele já ia descansar. Então, é como se ele estivesse vivendo a cultura dele naquela época. E você não pode falar que essa consciência humana ali, ela não está mais conectada na presença dela. Então, ele vive um outro tipo de vida. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim. Eu só estou dizendo que isso influencia. Esses são padrões simbólicos universais que emergem do inconsciente coletivo. Eles se manifestam em mitos, religiões e sonhos, tá vendo? É as crenças. Arquétipos como o herói, a sombra, o sábio e a grande mãe são imagens que representam aspectos fundamentais da experiência humana. Aqui ele cria ele classifica, né? A sombra, né? Um dos conceitos centrais do Jung é a sombra, que representa os aspectos da nossa personalidade que negamos ou rejeitamos. Toda a parte de estudo psicológico, ele vai se deparar com, e classifica, né, que, como sombra, que é essa parte escura que todos nós temos. Mas isso é uma identidade obscurecida formada pelo próprio ego. Embora seja inconsciente, a sombra influencia muito nossas ações, e a integração dela é um passo importante no desenvolvimento da totalidade psicológica, processo que Jung chamou de individuação. É interessante essa palavra, individuação, porque ela tem sentido. Essa aqui é a classificação dele. É isso, sobretudo, essa limpeza dessas camadas da mente, elas vão ser purificadas através da tua meditação, através da tua entrega gradual, através da tua oração, porque nessa oração, a oração é um diálogo, né? Existem conceitos ali de oração, frases, textos, mas todos eles vão redirecionar para esse diálogo interno. E no momento que isso se torna autêntico, você faz a sua maneira. E ali é um diálogo interno, você conversando com esse eu maior, com si mesmo, né? Com essa identidade que você está reconhecendo, que você está redescobrindo, porque ela sempre esteve lá, ou sempre esteve aqui. Aqui e lá começa a não fazer muito sentido mais. O inconsciente e os sonhos, né? Tanto Freud quanto Jung viam os sonhos como a principal via de acesso ao inconsciente. Os sonhos são uma linguagem simbólica que o inconsciente utiliza para trazer à tona conteúdos reprimidos ou arquétipos universais. Para Freud, os sonhos revelavam desejos reprimidos, enquanto para Jung eles expressavam não apenas questões pessoais, mas também símbolos coletivos e espirituais. Na verdade é que eles surfaram muito superficialmente, né? Porque não tinham a consciência que precisava para ter esse entendimento. O que Cristo traz nas cartas é que muitos dos nossos sonhos vêm da nossa personalidade, vêm da nossa vivência mundana. Existem portais, experiências, abre aspas, extracorporais, que elas são vivenciadas, mas é muito difícil você trazer isso para o consciente, porque pode ser um processo de imaginação. O ego, ele está sempre desperto, né? Inclusive na imaginação. Essas projeções, elas são reflexos do ego. O que eu te digo é o seguinte, dentro da minha experiência, dos meus estudos, a meditação, a aquietação da mente gradual,
tua melhor forma de se conectar, porque ela não vai ser fantasiosa, ela vai ser verídica, ela vai vir de um âmbito real, real sempre ligado a essa realidade divina, né? Então eu descarto, eu não dou muita voz para essa mente, para essas interpretações de sonhos. Mas sim, você não pode descartar completamente, né? Você só tem que ficar com o pé atrás, no sentido de não dar muita voz para essa mente. Mas tem momentos que realmente você vai ver que aquela conexão, às vezes vem um texto, às vezes vem uma mensagem onde você captura aquilo, ouve aquilo com um outro ouvido, né? Esse ouvir espiritual, e vai lá. Aconteceu muito comigo, de eu ir lá escrever tudo que eu consegui capturar daquilo que eu vi, e por incrível, tudo aquilo aconteceu na tua vida, talvez num futuro próximo. E são mensagens, né? Porque a gente está tudo dentro dessa mente. Essa comunicação, aonde o ego estava fechando essa antena receptiva, que é a tua psique, aquilo vai se abrindo. Então as experiências voltam. A casa do pai é inédita e familiar. Então você vai começar a experimentar, ter experiências, vivenciá-las ali, de um âmbito extrasensorial. E sim, a descrença nesse sentido impede tudo, né? Se fecha. A fé, ela move montanhas, realmente. Por quê? Porque a fé é a tua conexão com aquilo, com aquelas convicções que estão vindo para a tua mente, você está experimentando e você está aceitando o conhecimento que está vindo. E isso não para, não para. Aqui é uma escola gigantesca, onde você não para de aprender. Até quando você se fecha para o aprendizado, você de alguma maneira está aprendendo, através do teu próprio blindagem pessoal ali, de se fechar para a vida. Aí você começa a experimentar escassez, você começa a experimentar depressão, e aí vai tentar buscar refúgio na medicina tradicional, e não afastando isso, ocorre que não está ali, né? Você vai tentar métodos humanos ali, que vão te dar um alento, mas que vão ser recorrentes, porque você não atua na causa. A medicina, ela sempre vai tratar o efeito, ela nunca vai tratar a causa, porque a causa está sendo estudada ainda. Enquanto a ciência não der as mãos para a espiritualidade, como Cristo diz, as portas estão fechadas. Mas tem muita gente já dando as mãos aí, pessoal da ciência se conectando com a espiritualidade, estudando, vivenciando a influência do inconsciente na vida cotidiana. Embora o inconsciente seja inacessível diretamente, ele molda a nossa percepção. Por que ele é inacessível? Porque é psicológico, né? É um outro tipo de tato, uma percepção psicológica. Comportamento e emoções de maneiras sutis e às vezes poderosas. É o que eu te falei desde o começo lá. Quanto mais profunda a camada de consciência, mais poderosa ela é. Alguns exemplos de como ele age incluem reações emocionais desproporcionais. Quando reagimos de forma exagerada a algo, é possível que o inconsciente esteja ativando memórias ou traumas reprimidos, que são despertos por situações semelhantes àquelas vividas no passado. O ego ele vai trazer sempre isso, e sempre de uma maneira reativa, sempre de uma maneira agressiva, seja em tom de voz, seja em agressão física. Por isso, repito, por isso que por detrás de todo crime praticado nesse mundo, quem está? O impulso do ego. Todo o sistema prisional da humanidade está fadado ao fracasso. Não dá certo. Às vezes as pessoas saem de lá melhores porque elas tiveram um despertar, foi lá, estudou a Bíblia, ela teve um despertar espiritual, né? Foi ler, foi mudar a consciência dela, sobretudo. E aí ela sai diferente. O sofrimento faz com que ela desperte. Mas isso não foi feito, não é por causa do formato
de prisão. Ah, Paulo, então você tem que falar, está falando que tem que soltar todo mundo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o formato está incorreto. Nunca vai dar certo. Teria que ser feito, se pode até tirar a pessoa da sociedade, e eu acredito que isso seria realmente, mas você teria que ter um quadro de reforma. Aí eu volto com essa palavra que não é reforma, não é transformação, mas você teria que mexer, trabalhar o aspecto de consciência da pessoa, com estudos, com práticas, com meditação, com orações, tudo que fosse fazendo com que esse ser dela despertasse, relembrasse. E aí sim você vai ter uma mudança comportamental. O comportamento é a ponta do iceberg. Ele é igual ao corpo. Tudo está acontecendo consciencialmente. A consciência é a verdade. A experiência advém da consciência. Mude sua consciência, você muda a sua vida. Isso é aceito, mas ele não é plenamente compreendido por todas as pessoas que citam essa palavra ou usam em curso. Às vezes elas não sabem direito o que estão falando, né? Atrações e repulsões inexplicáveis. Às vezes somos ligação e rejeição aqui, né, por detrás. Às vezes somos inexplicavelmente atraídos ou repelidos por pessoas, lugares ou atividades. O que faz isso? É a consciência, é essa radiofrequência da consciência emitindo e atraindo as experiências dentro daquele teu processo consciencial, medo, desejo, frequência de consciência, vai atraindo consciências mais semelhantes para a tua, seja você num nível muito baixo, seja você num nível mais alto. Esses sentimentos, muitas vezes, são governados por experiências inconscientes ou desejos reprimidos, que é autossabotagem. Essa parte aqui é muito interessante, porque, basicamente, não fazemos mal, fazemos muito pouco mal para os outros. Quando a gente faz por uma falta de conhecimento. Na medida que ele vai vindo, você compreende que não dá para fazer nada para o outro porque você está fazendo para si mesmo. Mas o que a gente faz de mal para si mesmo, essa autossabotagem de vícios, de reações impulsivas, de palavras, as palavras são formas de consciência, palavras, tecidos que vão pavimentando nossa estrada, totalmente sem sentido, não desnecessárias. Por quê? Porque não tem essa vigília, você não está no agora, você não está na percepção plena do que você está fazendo. Você está na ginástica mental, entendeu? Pode estar em todos os lugares psicológicos do mundo, só não vai estar aqui agora. E a vida daí não está acontecendo, ela não tá, se expressando no fluxo dela. Quando alguém tenta conscientemente alcançar um objetivo, mas inconscientemente tem medo do sucesso ou de mudança, o inconsciente pode induzir comportamentos de autossabotagem, impedindo a realização plena. Sim, você foi influenciado desde a tua infância, desde que você estava no útero, desde os impulsos parentais que tiveram ali, moldando a tua personalidade. Isso não quer dizer que você tem que culpar esses impulsos, você só tem que ser consciente deles. Mas eles não definem quem você é. Eles inclinam, eles têm uma inclinação, mas eles não definem. O externo nunca define quem você é, a não ser que você não saiba quem você é. Lembra do ouro, autenticidade. Enterre uma barra de ouro e tire ela. 10.000 anos depois, ela continua sendo a mesma. Ela não foi corrompida pelo externo. O inconsciente e a cura. Muitas práticas terapêuticas buscam acessar e trabalhar com o inconsciente, reconhecendo que a cura profunda ocorre quando trazemos à tona esses conteúdos reprimidos e os integramos à consciência. Métodos como a hipnoterapia, a psicanálise, a imaginação ativa de Jung, lá, embora a imaginação eu não coaduno, e outras abordagens de terapia profunda têm como objetivos desenterrar esses conteúdos inconscientes para que possam ser transformados. Você já pode ter ouvido falar assim, agora imagine tal coisa, eu vejo muito isso.
Ou vai meditar, imagine você numa praia deserta. Não faça isso. Essa não é a explicação e não é o ensinamento de Cristo. Tudo isso está ligado ao teu ego. E na meditação, ele pode estar acordado ou não, porque essa mente pode estar ativa ou ela pode estar num estado de serenidade, num estado de aquietamento. Quando o estado de aquietamento ocorre, esse influxo da vida vai penetrando na tua psique e vai purificando, vai iluminando aquele espaço escuro ali, que é o impulso do ego ali que está tomando conta. Então é como se ele fosse rompendo essas amarras psicológicas que foram feitas, que foram forjadas ao longo da tua vida. A imaginação, ela impede esse processo. Por quê? Porque você vai estar na mente dual. A imaginação é a projeção da mente dual. Ela não é aquilo que é aquilo que parece que é. Então, é uma maneira de você não fazer. Não use a imaginação. Embora tem muitos que defenderam isso. Não sei se eles vivenciaram, né? Mas Cristo está trazendo o mais alto conhecimento da espiritualidade. Quando muito viva ele, depois você decide se você descarta ou não. Mas primeiro viva ele. Como o inconsciente rege nossas vidas? Embora o inconsciente opere nos bastidores, sim, porque você não vê e não vai ver até que o conhecimento chegue, ele rege muitas das nossas escolhas e comportamentos de forma indireta. Pode-se imaginar o inconsciente como um vasto oceano, com o consciente sendo apenas o topo do iceberg. Suas profundezas contêm muito mais do que estamos cientes, e a integração desses conteúdos inconscientes é um dos grandes desafios do crescimento pessoal e espiritual. Ou seja, o alinhamento dessas camadas de consciência, principalmente a mais profunda, que é o inconsciente, o reconhecimento do subconsciente, trazendo aquilo à tona no teu dia a dia, essa revisão diária, né? E o consciente, que passa a ser um reflexo desse alinhamento, ou seja, a tua vida superficial, a tua personalidade vai mudar, vai mudar. Talvez ela fique irreconhecível por aquelas pessoas que estão mais próximas de você. E pode ser que haja uma desconexão entre o que uma está buscando e o que a outra está vendo. Normalmente a pessoa consciente, ela compreende a outra, mas a inconsciente não compreende mais ela. E ela vai querer se afastar de você. Natural, normal, faz parte. É um rompimento de consciência. Então, procurando concluir esse módulo 2 aqui, os tópicos que a gente trouxe, o inconsciente é a camada mais profunda da nossa psique, contendo impulsos reprimidos, traumas, memórias e até arquétipos universais que influenciam nossas vidas. Ele rege nossas ações, decisões e emoções, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência disso. Compreender e acessar o inconsciente, seja através dos sonhos, da terapia ou da autoexploração, pode nos ajudar a integrar essas forças ocultas e alcançar um estado de maior autocompreensão e harmonia. Por que eu trouxe os sonhos? Porque tudo você vai reflexionar. Aquilo vivido, pensado, sentido. Por que isso? Porque tudo é consciência. Tudo pensado, sentido, imaginado, é tudo consciência. A questão é que você precisa de uma determinada energia para que elas sejam experienciadas naquilo que a gente chama de matéria. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Psicologicamente, você já está experimentando. Perceba que quando você acorda de um pesadelo, o teu corpo está suado, o teu batimento cardíaco está acelerado. Por que ocorre isso? Porque a mente viveu isso. Isso foi real, mas foi numa camada mais profunda que você não consegue. Tenta contar um sonho, contar um pesadelo. Você não vai conseguir. E é mais ou menos nesse sentido que a espiritualidade acontece. Você não consegue trazer à tona vidas passadas, traumas, vivências. Você não consegue. Então, tudo isso é purificado na tua mente. E isso vai te trazendo sempre
mais, cada vez mais, para um senso de presença, de consciência, de estar aqui agora. Por isso que os papéis eles vão sendo, eles vão se derretendo. O castelo de areia começa a derreter, porque tudo aquilo que você tinha como uma personalidade, como eu, um começo, meio, fim, histórias, memórias, isso nada mais é que a somatória de parciais de momentos, né? E que você transformou, e eu transformei numa pessoa e chamamos de minha vida. Mas essencialmente não existe. Só existe agora. E a tua consciência que está presente, está reagindo nesse momento com a experiência vivida. E emanando, expressando no invisível, naquilo que não é perceptível aos sentidos, e atraindo experiências semelhantes a essa autoexpressão consciencial. Vamos junto, continua comigo, não desista.